maior na parte de baixo do cárter, o que acontece? Pode acontecer de jogar o óleo para fora, certo? Joga o óleo para fora. Se tiver na caixa original, vai jogar aqui e vai puxar o óleo para o motor e vai começar a queimar o óleo no motor, certo? Se você tiver com uma caixinha, uma garrafinha lá, um botijãozinho para essa mangueira aqui, você vai ver que vai ter óleo lá no botijãozinho, ou se você deixou a mangueira solta, vai melar de óleo lá na sua moto, certo? Por quê? Está saindo óleo. Porque eu tenho uma pressão muito grande assim, aqui dentro. Só que o que acontece? Esse não é o primeiro, um dos principais problemas quando eu tenho uma pressão maior aqui dentro, tá? Acontecem outros fatores também que são prejudiciais para o motor, tá? Quando a gente fala de motor original, a gente tem o respiro aqui, ó, voltando para a caixa de ar e o motor aspirando ele de novo e queimando aqui dentro. Só que lembra que eu falei que os gases aqui do respiro, eles são muito quentes, por isso que eles estão em forma gasosa, e quando eles esfriam, eles se tornam, eles se condensam, aí ele torna um combustível misturado com óleo. Então o que acontece? Parte desses gases eles vão ser queimados novamente. Isso no motor original, onde eu tenho que evitar o quê? Eu tenho que cumprir regras de poluição, tá? Existem regras, leis de poluição, por isso que os fabricantes eles fazem esse sistema aqui. Só que o que acontece? Quando eu tenho uma pressão maior aqui dentro, além de eu ter esse problema de óleo aqui dentro, eu posso gerar uma contrapressão aqui. Parte desse óleo que é jogado para parte desse óleo, não só o óleo é jogado para fora, mas eu vou retornar essa pressão aqui, ó. Então o que acontece quando retorna essa pressão aqui? Parte desses gases que estão sendo gerados aqui dentro por essa pressão, eles conseguem passar o cilindro aqui, certo? Eles conseguem passar pelo cilindro, voltar para a câmara de combustão e se queimar, certo? Só que o que acontece? Eu vou ter uma pressão maior aqui na parte de baixo do pistão. Então quando acontecer a combustão aqui dentro, aqui em cima, aqui, o que vai acontecer? A combustão, ela vai ter que empurrar essa pressão de novo. Eu tenho uma pressão empurrando o pistão para cima e a combustão empurrando ele para baixo. O que acontece com isso? Eu vou ter perda de potência no meu motor, certo? Porque eu tenho uma pressurização muito alta, eu tenho uma pressão muito alta no cárter. Então eu tenho que aliviar mais essa pressão. Para mim aliviar isso aqui, eu tenho um giro, um funcionamento melhor, eu tenho menos pressão no cárter, então isso é bom para a combustão que acontece aqui em cima, certo? Outro fator, quando eu tenho esses gases aqui na caixa original, voltando aqui para a câmara de combustão, a gente tem um outro problema também, que a gente perde potência, principalmente em motores preparados. Quais seriam esses problemas? Quando a gente tem gases quentes entrando na admissão do motor, o que vai acontecer? Para mim ter um maior enchimento, um preenchimento maior de ar combustível dentro do meu motor, eu tenho que ter gás, eu tenho que ter uma entrada de oxigênio frio, certo? Ou seja, o mais frio possível. Quanto mais frio, maior a densidade, mais ar eu consigo colocar dentro do motor e mais combustível eu consigo colocar dentro do motor. Só que se eu tiver gases assim do respiro voltando, o que vai acontecer? Eu vou aquecer esse oxigênio. Quando aquece esse oxigênio, eu tenho menos oxigênio para dentro do meu motor, porque a densidade vai ser menor. Então eu consigo colocar menos combustível. Isso também faz eu perder potência dentro do meu motor. E outro fator também é que esses gases aqui que geram aqui no cárter, aqui, voltando para a admissão, eles podem diminuir a octanagem do combustível. Quando eles diminuem a octanagem do combustível, dependendo da taxa de compressão que eu estou usando, pode ser um fator prejudicial. Porque vamos supor que eu estou rodando com 11 de taxa no meu motor, preparado. Estou rodando com 11 de taxa. Se eu deixo esses gases retornarem aqui para a câmara de combustão para se queimarem, eu posso reduzir a octanagem do combustível. Se eu tenho 11 de taxa e utilizo gasolina comum, que já tem uma octanagem baixa para essa taxa, eu vou reduzir ainda mais essa octanagem e eu corro um sério risco de acontecer o quê? Pré-ignição dentro do meu motor. Quando acontece a pré-ignição dentro do meu motor, eu posso quebrar o meu motor. Então pode acontecer também quando você deixar esses gases entrar aqui dentro, além de você ter uma densidade menor, você não vai ter uma perda de potência, porque agora você consegue colocar menos oxigênio, automaticamente menos combustível. E automaticamente você reduz também a octanagem do combustível, o que é ruim dependendo da taxa de compressão que eu estou usando dentro do meu motor e pode acontecer a pré-ignição. Então o que acontece? As montadoras, elas fazem esse sistema retornar, esses gases aqui do cárter retornar para a admissão, porque é uma norma de segurança, é uma lei de antipoluição, certo? Para queimar esses gases, porque esses gases na atmosfera são prejudiciais, certo? Então eles fazem esse sistema aqui para dentro, aqui para queimar novamente esses gases aqui dentro. Só que o que acontece?
No motor preparado, isso é ruim para mim, certo? Por que é ruim? Porque eu tenho gases quentes entrando. Então, o que acontece? Geralmente, em motores preparados, quando não é dimensionado isso aqui, o que vai acontecer? Geralmente, eles vão colocar aqui uma... Deixa eu pegar o apagador aqui, ó. Eles vão colocar aqui uma latinha. Vai lá e pega uma latinha de Red Bull, certo? E coloca uma latinha lá, ó. Uma latinha de Red Bull, de energético. Coloca uma latinha de energético lá. Tirou a caixa de ar. Aí vai pegar essa mangueirinha e vai colocar aqui dentro aqui, ó, da latinha, certo? Aí o que vai acontecer? Os gases daqui, eles vão descerem aqui, certo? Vai ter um furo aqui, vai sair os gases para a atmosfera, por quê? Parte desses gases, eles vão entrar aqui para dentro, aqui dentro vai gerar um líquido, que seria, depois que esses gases eles esfriam, eles vão se transformar numa borra entre combustível e óleo, certo? Então vai gerar uma borra aqui e parte desses gases vão sair aqui para a atmosfera, certo? Então o que acontece? Quando eu faço isso, eu evito que esses gases retornem para a câmara de combustão do meu motor. Então automaticamente eu vou ter agora gases mais, o oxigênio entrando, menos, ele não vai ter uma temperatura mais elevada, porque agora eu não tenho esses gases do cárter entrando ali para dentro do meu motor, certo? Então o que acontece? Quando eu não tenho esse problema, quando eu não tenho esses gases voltando para a admissão, eu tenho mais oxigênio para dentro do meu motor. Por quê? Agora o oxigênio ele entra mais livre, eu não tenho esses gases entrando, são gases quentes, então acontece que agora a densidade desse oxigênio que vai estar entrando vai ser maior. Então eu vou ter mais resultado, porque eu vou conseguir colocar mais combustível dentro do meu motor, certo? Só que o que acontece? A gente precisa analisar vários fatores. Se você for analisar pelo lado da poluição, isso é ruim, certo? Para a atmosfera, a gente tem que falar, por mais que a gente trabalhe com preparação, a gente tem que entender que se a gente fizer isso aqui, a gente polui o meio ambiente, o que não é legal, certo, pessoal? Eu ganho potência fazendo isso aqui, certo? Porque agora eu não tenho gases quentes retornando para a admissão, então eu ganho potência, certo? Então esse é o primeiro ponto. Se você preparou o motor, fizer isso aqui, você não tem esses gases quentes retornando aqui para a câmara de combustão, então você ganha um certo desempenho. Só que você vai ter um outro problema. Qual que é o outro problema? Se você preparou o seu motor e não dimensionou aqui o respiro do seu motor, o que vai acontecer? Por mais que você tenha os gases ali para uma latinha ou para um reservatório, o que vai acontecer? Você vai gerar uma pressão maior aqui dentro. O que você pode fazer com que o óleo saia, cuspa óleo, certo? Ou o respiro jogue óleo para fora do motor, certo? E outro fator também é que vai gerar uma pressão muito alta aqui, o que vai fazer com que você perca potência devido a essa pressão muito alta. Acontece a combustão aqui, vai ter que empurrar o seu pistão para baixo, empurrando essa contrapressão. Parte dessa pressão vai subir, certo? Se gera uma pressão muito alta aqui, parte dela passa de novo pelos anéis aqui, volta para a câmara de combustão, se queima, certo? E é jogada para fora pela combustão, certo? Pelo escapamento, certo? Ela se queima na combustão e é jogada para fora pelo escapamento. Mas parte dela fica na parte de baixo aqui do pistão, empurrando o pistão para cima. Se eu tenho uma nova combustão aqui agora, eu vou ter que empurrar essa compressão para baixo, essa pressão gerada aqui do carro. Então isso faz com que eu perca potência, porque eu tenho um impedimento agora maior, certo? Do movimento do meu motor. Por quê? É uma pressão. Vamos supor que você taxa o motor. Você tem um motor taxado. Se você colocar a vela aqui dentro e for girar o seu motor, vai dar vamos supor que sua moto é pedal, né? Que você vai lá e vai bater com o pé assim. O que acontece? Quando você taxa o seu motor, você viu que você baixa. Quando você vai bater no pedal do seu motor para fazer ele ligar, o que vai acontecer? Se você tiver um motor muito taxado, você vai ver que fica pesado aquilo ali. Da mesma forma, se eu tiver uma pressão muito alta aqui, o que vai acontecer? Essa pressão vai ficar embaixo do pistão. Então o que acontece? Quando o meu motor tiver que se movimentar, parte da energia do movimento é perdida empurrando essa pressão de volta, certo? E jogando ela por aqui. Por quê? O dimensionamento do respiro ele não foi dimensionado da maneira certa. Porque o respiro aqui ele foi projetado para o motor original. Não adianta você pegar o seu motor e ir lá, colocar curso no virabrequim, aumentar aqui muito a cilindrada e não mexer nessa peça aqui. Por quê? Se você não mexe aqui, você perde potência no seu motor, certo? Quando você prepara o seu motor, por exemplo, estou colocando uma cilindrada maior, isso vale também para cilindradas mais baixas, tá?
Eu aumentei a cilindrada do motor, eu tenho uma capacidade diferente no meu motor agora. Então eu teria que dimensionar essa peça aqui. Por quê? Quando eu dimensiono ela aqui, eu aumento o tamanho dela, eu alivio ainda mais a pressão aqui. Então eu vou ter um funcionamento melhor aqui, porque eu perco menos energia aqui para movimentar o motor, porque eu tenho menos pressão agora no cárter e não vai acontecer de cuspir o óleo ali para fora do motor. Então quando você for preparar o seu motor, você tem que ficar atento a esses fatores. Jogou os gases aqui, você perde potência, porque esses gases são quentes, certo? Gases quentes com oxigênio entrando, você vai ter uma densidade menor, então você perde potência. E além, se eu não dimensionar essa peça aqui, eu vou ter preparando o motor aqui em cima, o que vai acontecer? Eu vou ter uma pressão mais alta aqui dentro, certo? Com essa pressão mais alta aqui no cárter aqui embaixo, eu vou ter essa perda de energia aqui, porque o meu pistão vai ter que se movimentar, certo? Então eu preciso dimensionar essa peça aqui. Isso vale também para o motor original, que eu vou só taxar ele. Eu tenho um motor original, vou colocar lá uma taxa anual, 13 no anual, o que vai acontecer? A pressão aqui em cima é muito maior do que a pressão original. Então, vai descer parte dessa pressão, vai pressurizar mais o cárter e o respiro ele é pequeno, então pode cuspir óleo aqui para fora do meu motor. Além de cuspir esse óleo para fora, eu vou ter perda de potência porque o cárter está mais pressurizado. Eu tenho que aliviar ele aqui para mim ganhar um pouco mais de resultado no meu motor, certo? Então qual que são as maneiras que eu faço para mim resolver esse tipo de problema quando eu tenho, o meu motor fica jogando óleo para fora, certo? Ou ele... E aumentar um pouco o desempenho do meu motor. O que acontece? Primeiro passo, eu vou aumentar aqui o diâmetro aqui do respiro, certo? Só que o que acontece? Tem pessoas também que acontece esse problema de cuspir óleo por outros fatores também, tá pessoal? Aqui eu mencionei só no quesito de motores preparados, certo? Você tem um motor preparado, foi lá, preparou, então aumentou a pressão aqui, você está cuspindo óleo ali para fora, certo? Só que o que acontece? Isso aqui também pode acontecer quando entope. Aqui, nessa mangueira aqui, ó, o que acontece? Você tem um sistema original. Quando o funcionamento do motor, lembra que os gases são quentes? Mas vamos supor que você ligou o motor, não deu tempo de esquentar, os gases virou. Quando isso aqui condensar, vai gerar uma borra aqui, essa borra pode entupir, certo? Entupir vai aumentar a pressão aqui dentro, o que pode acontecer de jogar o óleo para fora, certo? Então você tem que entender. Outro fator também que pode acontecer de jogar óleo para fora, capacidade de óleo do motor. Vamos supor que você tem lá 1 litro, a capacidade é 1 litro, você colocou 1,5 litros. Então o que acontece? Você aumentou a quantidade de óleo aqui dentro. Então, na hora de pressurizar, tem muito óleo. Então a pressão é grande, vai fazer o quê? Vai jogar óleo para fora, certo? Então, se é 1 litro, bota 1 litro, certo? A diferença que no motor preparado não é colocar mais óleo. A diferença é você sempre estar conferindo o nível. Colocou mais óleo? É o seguinte, se eu colocar mais óleo, eu corro o risco de jogar parte desse óleo para fora, porque tem muito óleo aqui dentro. Então eu tenho que reduzir, colocar 1 litro ali só, certo? Porque essa pressão que é gerada aqui, o motor, ele não é feito para rodar acima daquela capacidade, já foi todo calculado para rodar com aquela capacidade de óleo ali dentro, certo? Ah, eu aumentei mais a cilindrada, o diâmetro de cilindro e tal, precisa aumentar o óleo? Não precisa, certo? É claro. Ah, Otávio, eu posso pôr 100 ml a mais? Cara, você vai testar, certo? Se você quiser colocar 1,1 litro, vamos supor que o seu motor é 1 litro. Colocou 1,1 litro, testa. Se não jogou óleo para fora, beleza. Colocou 1,2 litro, começou a jogar óleo para fora, eu não posso colocar 1,2 litro, eu vou colocar 1,1 litro, tá bom, certo? Mas o certo é você sempre estar conferindo. Colocou 1 litro, se o seu motor é preparado, aí com 700 km o nível do óleo está baixo, o que acontece? Você vai lá e vai trocar o óleo. Por quê? Motor preparado é o seguinte, pessoal. Motor preparado, a folga é maior, desce mais pressão por cárter, aumenta a pressão aqui, então tem esse fator de pressão maior. Quando eu tenho uma folga maior, eu vou queimar um pouco desse óleo, certo? É normal queimar um pouco desse óleo, certo? Só que se eu tenho uma folga maior, queima mais óleo. Então o motor preparado, ele consome mais óleo, certo? Se ele consome mais óleo, eu tenho que sempre estar conferindo o nível do óleo do meu motor preparado. Beleza? 700 km já começa a conferir, 500 km começa a conferir. Tá baixo? Coloca mais óleo, beleza? Agora, é claro, se eu tiver uma folga excessiva aqui, vai descer muita compressão para baixo. Além de que eu vou perder muita potência, porque tem parte dessa pressão que está descendo muito para baixo, queima muito óleo. Isso aí já é um caso de você ter que fazer retífica no seu motor, certo? Mas o que acontece? Falando em motores preparados, eu tenho parte dessa pressão jogando aqui para baixo.
queima um pouquinho de óleo a mais. Não é que eu colocando mais óleo vai durar mais tempo. O negócio é você sempre estar conferindo. Se eu coloquei 1 litro, se em 700 km o nível está baixo, eu vou retirar esse óleo velho e vou colocar um óleo novo, mais 1000 e vou rodar 700 km de novo, ou até ir conferindo, certo? Então é normal o motor preparado baixar um pouco de óleo. É claro, não excessivamente, mas é normal ele baixar um pouco de óleo, certo? Então o que acontece? Esses são um dos motivos de acontecer isso aqui, ó. Além de ser da pressão muito alta aqui dentro do carro, e joga parte desse óleo para fora, certo? Pode ser sujeira, entupimento também do sistema de respiro, certo? E também quando você coloca muito óleo dentro do seu motor. Aí vai jogar o óleo para lá, porque tem uma pressão muito alta e joga o óleo para fora. Então você tem que sempre estar atento a esses fatores.